Muito bem, minha gente. Estamos retornando para vocês através deste vídeo aula, onde tratamos especificamente das lições bíblicas da nossa escola dominical. E neste primeiro trimestre, estamos estudando neste manual de escola dominical, cuja temática é Esther. Estamos falando da vida de Esther. E durante este trimestre, vamos relembrar da soberania e do poder de Deus para preservar a vida do seu povo. E nesta lição número 2, lição do dia 10 de janeiro de 2021, temos por temática Esther, um espelho para o cristão de hoje. O texto básico para o nosso texto áureo está no livro de Esther, capítulo 2, parte B, do versículo 15. Mas ela ganhava as boas graças de todos os que a viam. Esther entrou até à presença do rei e ela nada pediu de extraordinário. Ela planejou para que tudo ocorresse da melhor forma possível. O autor do livro de Esther teve o cuidado de registrar que Esther ganhava as boas graças de todas as pessoas que entravam em contato com ela. Essa situação, certamente, teria continuidade, pois a jovem rainha já havia conquistado o coração do rei. E como verdade aplicada, o comentarista externou que as atitudes comportamentais da rainha Esther são o espelho para os cristãos da era moderna e dão especial destaque para a necessidade de nos tornarmos também em pessoas honradas. E como objetivos desta lição, o comentarista destacou os seguintes: entender qual é o papel que deve ser exercido pelo cristão neste mundo contemporâneo. Apresentar Esther como um paradigma de fidelidade a ser imitado. E ressaltar que Esther era pessoa íntegra, sábia e temente a Deus. E como textos de referência, o comentarista destacou ainda o capítulo 2 do livro de Esther, versículos 8, 16 e 17. Diz assim o versículo 8: logo que foi publicado o edito do rei, numerosas jovens foram reunidas na fortaleza de Susa, sob a guarda de Egeu. Esther também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Egeu, o encarregado das mulheres. Esther era simplesmente uma candidata à rainha
entre tantas outras lindas mulheres. De imediato, ela chamou a atenção do chefe do harém, de nome Egeu, o eunuco. Esther foi encaminhada para o harém a fim de ser preparada para se apresentar ao rei Assuero, como era de praxe acontecer com as jovens do harém. Esther era tão linda que chamou a atenção de Egeu, que a elegeu para que se tornasse em forte candidata à primeira dama do governo persa. Esther aceitou de coração o seu papel e esforçou-se para que tudo transcorresse da melhor maneira possível. Por causa da sua inteligência, beleza e vivacidade superiores às demais candidatas, Esther venceu a disputa entre as demais jovens que também almejavam ao ofício. E no versículo 16, o autor continua dizendo assim: foi levada junto ao rei Assuero a seu palácio. Era o 10º mês de Tebete, do ano 7º do seu reinado. O comparecimento de Esther à presença do rei Assuero foi um acontecimento de grande importância. Era o cumprimento do projeto divino para proteger o povo de Israel no exílio. Era o 7º ano do reinado de Assuero, após a deposição de Vasti, conforme registro do capítulo 1, versículo 19. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real que ficará consignado nas leis da Pérsia e da Média como irrevogável, em força do qual Vasti não apareça mais diante de Assuero e o rei confira o título de rainha a outra que seja mais digna. E no versículo 17, lemos que o rei a preferiu a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre a sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vasti. Esther conquistou o coração do rei Assuero com sua graça e beleza, de modo que ele a amou mais do que todas as demais candidatas que haviam sido apresentadas a ele. O rei enamorou-se de Esther e substituiu a ex-rainha Vasti, que outrora ocupara a função. Esther ocupou o lugar de Vasti e passou a ser a preferida. E como introdução, o comentarista escreveu que Esther foi uma das mulheres de maior importância dos registros da Bíblia Sagrada. Sua vida serve de modelo a ser seguido pelos cristãos da atualidade. A vida da jovem hebreia Hadassa, que ficou mais conhecida como Esther, reunia todas as possibilidades para que nada desse certo para ela. Era órfã de pai e mãe, e todavia
mesmo passando por momentos turbulentos, sua história mostra-nos claramente o mover de Deus sobre sua vida. Mulher de conduta ilibada, atitudes destemidas e altruístas foram os instrumentos usados para livrarem o seu povo de um extermínio premeditado por um inimigo do povo judeu. Suas qualificações superaram a ira de Amã e fizeram sucumbir seus planos maquiavélicos. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar, e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 13. As atitudes de Esther tornaram-na em uma mulher exemplar. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu amigo Timóteo, assim se expressou: ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E o título do item 1, o papel do cristão no mundo. Tal como a rainha Esther, cada cristão deve exercer o seu papel e escrever a sua própria história. Esther serviu de modelo de firmeza de espírito, capaz de enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Sua coragem e altruísmo colocou-a no centro de uma situação, fazendo-a exercer o papel de intercessora em favor dos seus patrícios perante o rei Assuero. Os registros bíblicos deixam bem claro a situação difícil enfrentada por aquela jovem. Ela teve de superar o medo das rígidas etiquetas da cultura persa, alcançar vitória sobre as astúcias e as intenções de má-fé externadas pelo primeiro-ministro, homem de extrema confiança do rei Assuero. Mesmo sendo rainha, Esther revelou humildade, moral forte perante o perigo e muita sabedoria. Sentiu-se no dever de revelar o plano malévolo elaborado pelo maior inimigo do povo judeu. Esther não confiou em sua posição diante do rei, mas se humilhou perante o Deus de Israel com jejum e oração. Ela conhecia muito bem o Rei dos Reis e sabia que somente ele poderia abençoá-la diante de tão difícil missão. Esther mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa,
jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Livro de Esther, capítulo 4, versículos 15 e 16. Deus estabeleceu um plano eterno para os seus filhos. Ele nos convida a correspondê-lo com amor. Nenhum cristão é chamado por Deus para ter atitudes individualistas e viver egoisticamente. Deus nos elegeu para colaborarmos com os seus propósitos, tornando-nos instrumentos de salvação para os povos e nações. Foi Jesus quem nos deu essa responsabilidade para exercermos a função básica de sermos sal e luz para o mundo. Conforme ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E no subitem 1.1, o título é Devemos confiar em Deus. Ter confiança em Deus é colocar-se sob seus cuidados e acreditar no seu amor. É ter a certeza de que a sua vontade é a melhor para nós. Esther não sabia o que poderia ocorrer-lhe ao tomar a atitude de defesa do seu povo. Mas também ela sabia que não havia sido coroada rainha da Pérsia simplesmente para viver uma grande história de amor. Esther tinha ciência de que havia sido colocada no posto de rainha na estratégica função de cumprir com os propósitos divinos. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza? Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. A mesma situação poderá também ocorrer com cada um de nós. Devemos ter a visão de que ocupamos posições que ocupamos por um motivo maior do que a nossa vida. Existe uma razão para o nosso viver, algo que supera a nossa vontade individualizada. Em vista disso, devemos e podemos fazer uso do nosso poder de influenciar o outro no contexto histórico em que estamos inseridos. Nossas ações devem visar os fins corretos,
sob a orientação do Espírito Santo, que nos direciona para a vontade soberana de Deus. Quando confiamos inteiramente em Deus, escrevemos a nossa própria história, conscientes de que nada existe por acaso. Nossos projetos tornam-se em extensão dos planos de Deus, ainda que, em alguns momentos, as circunstâncias não nos pareçam tão claras. Devemos estar dispostos a confiar no grande amor de Deus. E no subitem 1.2, o título é Um exemplo para os cristãos de hoje. As oportunidades de prosperidade que surgiram para Esther, será que foram maiores ou menores em relação às oportunidades que, vez em quando, surgem-nos no dia a dia? Deus usou a vida de Esther como canal de bênção para uma nação perseguida e discriminada por povos estrangeiros. Apesar de órfã, também pertencia à raça judia, um povo que sofria na pele a discriminação racial. Esther foi o instrumento usado por Deus para executar os seus propósitos com a nação de Israel. Da mesma forma, Deus poderá usar cada um de nós para cumprir os seus propósitos, ainda que o mundo nos enxergue como pessoas que não têm a probabilidade de vencer. Estamos, como Esther, dispostos a agir sábia e corajosamente, mesmo que tenhamos de enfrentar perigos e riscos de vida para o cumprimento da vontade de Deus? As portas de oportunidades abrem-se para aqueles que estão dispostos a tirar o melhor partido delas. E no subitem 1.3, o tema é uma fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, eternamente firme, segundo escreveu o salmista no Salmo número 125, versículo 1. Confiar em Deus traz satisfação e esperança para o futuro. Confiar em Deus abre as portas para as suas miraculosas intervenções. Muitas pessoas acham até que um relacionamento com Deus é a chave para o sucesso em alcançar um estilo de vida saudável. Para confiar em Deus, precisamos conhecê-lo. Confiar é exercer a prática da fé. Os que confiam no Senhor mantêm uma fé inabalável em Deus, a rocha eterna. Só em Deus repousa minha alma. Só dele me vem a salvação. Salmo número 62, versículo 2. Ainda que nossa fé não seja do tamanho do grão de uma mostarda, devemos levar em conta a grandiosidade do Senhor Deus. O importante não é a dimensão da fé, mas em quem ela está alicerçada. Se a nossa fé estiver firmada no Deus que é absolutamente superior a todas as coisas,
não devemos temer nem nos deixar abalar com o que possa vir a nos acontecer. Uma fé inabalável é a fé que se entrega e confia inteiramente em Deus. E o título do item 2, um exemplo de fidelidade. Deus exaltou a jovem Esther porque a conhecia. Sabia que ela seria suficientemente corajosa para livrar o seu povo de ser aniquilado pelo inimigo. Quando estava sob os cuidados do seu primo Mardoqueu, a jovem Esther aprendeu a ser fiel ao Senhor Deus. Esther foi levada para o harém, que tinha o eunuco do rei como administrador, com o objetivo de ser preparada, juntamente com as demais pretendentes à rainha, para o rei Assuero. Ainda assim, Esther manteve-se fiel ao Deus de Israel. Ela foi selecionada para ser a rainha da Pérsia. Seu povo sofria terríveis perseguições, com sérios riscos de serem exterminados da terra. Esther até poderia esquecer-se dos patrícios, pois havia prosperado de forma estrondosa. Ainda assim, Esther manteve-se fiel a Deus e não se esqueceu das suas raízes. O povo judeu não foi salvo pelo simples fato de Esther ter tornado-se rainha, mas porque ela era um exemplo de fidelidade ao Deus de Israel. E no subitem 2.1, o título é Faça a diferença onde você estiver. O Wellington Santos disse: faça a diferença na vida de todos, e todos farão a diferença na sua vida. Fazer a diferença não é ser conhecido pela sociedade. Fazer a diferença é ter a postura de um cristão que tem intimidade com Deus. Fazer a diferença é refletir uma vida em estreito relacionamento com Deus. Fazer a diferença é sentir as pessoas olharem para nós de tal modo que elas percebam que somos realmente diferentes, que somos sal da terra e luz do mundo. Fazer a diferença é ver o nome do Senhor Deus sendo glorificado por nossa causa. Infelizmente, a maioria dos cristãos está vivendo um cristianismo insípido, uma religião de fachada, onde pessoas não conseguem fazer a diferença porque não causam nenhum impacto por onde passam. Todo cristão tem o dever de fazer a diferença como missão na vida das pessoas. Fazer a diferença é deixar marcas na vida de familiares, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, em toda a sociedade. Nós fomos chamados para levar o brilho de Cristo a sério, pois somos filhos da luz. Nossa intimidade com Deus expõe as obras das trevas.
O pecador sente-se envergonhado por causa dos seus pecados e são impulsionados a obterem uma nova vida em Cristo. Será que estamos realmente fazendo a diferença na posição em que Deus nos colocou? Se fazemos a diferença, que tipo de diferença positiva estamos fazendo? Jesus chamou-nos para fazermos a diferença onde estivermos. E no subitem 2.2 tem por título As Estratégias de Deus para a nossa vida. Como cristãos, fazemos parte do projeto de Deus para os povos da terra. Nossa vida deve ser um viver fundamentado na fé, pois as estratégias de Deus para a nossa vida destinam-nos a um propósito. Deus será honrado se buscarmos a sua graça para sermos exatamente o que Ele propôs para que sejamos. Fazer a diferença é realizar tudo o que Ele propôs para que façamos. Aproveitar bem as oportunidades que Ele nos concede nesta vida. Pode ser que Ele abra outras oportunidades, além das oportunidades que ora já desfrutamos. O melhor de Deus para nós faz parte do seu propósito, pois todo o controle está em suas mãos. Nossa responsabilidade é deixá-lo que nos use, não importa as circunstâncias. Sempre podemos contar com a ajuda de Deus toda vez que precisamos. A pergunta é: Deus pode contar conosco? E o título do subitem 2.3: Deus tem um propósito na vida de cada crente. Deus tem um propósito na vida de cada crente, aqui e agora. Não importa a condição social, suas origens, domicílio ou condição civil. Não importa o que tenha sofrido no passado ou as dificuldades que tenha de enfrentar no futuro. Foi Deus quem permitiu que chegássemos até aqui, pois Ele tem um propósito definido na vida de cada crente. Deus tem algo específico para o cristão realizar na presente situação do mundo. Ele quer que cada pessoa faça a diferença e procure aproveitar bem todas as oportunidades para que possa influenciar a vida de outras pessoas. E o título do item 3: Esther, mulher íntegra e temente a Deus. As características de um verdadeiro cristão são marcas da sua integridade e do seu temor a Deus. A integridade de uma pessoa e o seu temor a Deus funcionam como o oxigênio para a vida. Sem a característica de alguém que se apresenta ileso diante de Deus, não existe afinidade. E agora, ó Israel, o que pede a ti o Senhor, teu Deus, senão que o temas, andando nos seus caminhos, amando-o
e servindo-o de todo o teu coração e de toda a tua alma. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Ser íntegro e temer a Deus tem o sentido de ser justo e verdadeiro. Um homem íntegro e que teme a Deus é capaz de nutrir sentimentos de respeito e reverência a Deus e aos seus preceitos. O justo odeia o pecado e procura andar segundo os preceitos divinos. É aquele que busca conhecê-lo mais e mais. Para ser íntegro e temente a Deus, não é preciso ser uma personalidade do mundo da fama, nem pessoa superestimada como alguém especial. O caminho do sucesso com Deus é o caminho inverso às orientações humanas. Homens e mulheres mudaram o curso da sua história porque foram tementes a Deus. Aleluia! Para ser íntegro e temente a Deus, este é o desejo de Deus. Manifestar-se presente na vida de cada um dos seus servos. É tão somente buscá-lo e servi-lo de coração. Ainda que as circunstâncias sejam adversas e exigem abrir mão de prerrogativas pessoais. Todo cristão precisa estar no centro da vontade de Deus para que possa fazer a diferença no contexto social. Esther foi uma mulher íntegra, pois nutria sentimentos respeitosos e de reverência a Deus. Ainda que imersa em uma sociedade corrompida pelo pecado, ela não se apresentou fragilizada em seus pensamentos e ações. Suas atitudes fez dela uma mulher sábia. Salomão escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a inteligência. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. E no subitem 3.1, o título é A Bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther. Esther foi uma mulher extremamente abençoada por Deus. A bênção do Senhor alcançou-a ainda bem jovem, quando ficou órfã de pai e mãe. Deus colocou seu primo em seu caminho e providenciou tudo para que ela não ficasse desamparada. Deus deu-lhe todos os cuidados necessários. Era o tutor de Edissa, isto é, Esther, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 7.
As mãos abençoadoras do Senhor estavam sobre a vida de Esther. Ela foi levada ao palácio. Hegai, guarda do harém do rei, deu-lhe preferência entre as demais jovens e dispensou todos os cuidados especiais para que ela fosse a escolhida do rei. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção, tanto que ele se apressou em lhe proporcionar ungüentos e perfumes para seu toucador e adorno. Deu-lhe 7 servas, escolhidas na casa do rei, reservando a elas o melhor aposento do harém. Esther, capítulo 2, versículo 9. A bênção do Senhor era notória sobre a vida de Esther. Ela foi selecionada como a mais bela das moças virgens. Não for apenas a escolhida para ser rainha em substituição a Vasti. Muito mais que isso, ela alcançou graça e benevolência diante de Deus e foi a mulher amada do rei Assuero. O rei a preferiu a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vasti. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther a partir do instante em que ela decidiu arriscar a própria vida, se preciso fosse, para livrar o seu povo das injustiças que o assolavam. Ela alcançou o favor do rei Assuero e teve o cetro de ouro apontado para ela, em sinal de concordância do rei. Todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que, para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte, exceção feita somente àquele para o qual o rei estender o seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que são já 30 dias que não sou chamada à presença do rei. Vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim, sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Esther, capítulo 4, versículo 11 e versículo 16. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real. O rei estava sentado sobre o seu trono real, diante da porta de entrada do palácio. Logo que o rei viu a rainha Esther no átrio,
Esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E Ester se aproximou para tocá-lo. Ester, capítulo 5, versículos 1 e 2. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Ester, pois ela conseguiu mostrar para o rei que o seu servidor de confiança, o conselheiro que ele mais confiava, era um homem perverso e manipulador. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Ester, pois ela conseguiu conquistar a libertação do seu povo, salvando a nação de ser aniquilada, bem como a própria vida de Ester. A rainha respondeu: se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido. Salva meu povo. Eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria. Mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei. Quem é? Replicou o rei. E onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O opressor, o inimigo, disse a rainha, é Amã. Eis aí o infame. Ester, capítulo 7, versículos 3 a 6. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Ester, pois ela conseguiu transformar a derrota em vitória. O pranto converteu-se em alegria, pois Ester havia evitado a maior tragédia que aniquilaria completamente o seu povo. Sua ação foi uma incomparável conquista para o povo judeu. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos e crianças, mulheres, num só dia. No dia 13 do 12º mês, chamado Adar, e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Ester, capítulo 3, versículo 13. No 12º mês, que é o dia Adar, no dia 13 do mês, data em que entrava em vigor a ordem e o edito do rei, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus contavam fazer-lhes mal, aconteceu tudo ao contrário, e os judeus dominaram seus inimigos. Os judeus, pois, feriram todos os seus inimigos a golpes de espada. Massacre e extermínio de seus opressores.
aos quais trataram como quiseram. Quanto aos judeus de Susa, que se juntaram no dia 13 e 14 do mesmo mês, repousaram no dia 15, fazendo-o um dia de alegre banquete. Eis porque os judeus do campo, que habitam nas cidades não fortificadas, fazem no dia 14 do mês de Adar um dia de festa com banquetes de alegria, dia em que mandam presentes uns aos outros. Livro de Esther, capítulo 9, versículos 1, 5, 18 e 19. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther, pois ela conseguiu mudar a sorte do seu primo Mordecai, de prisioneiro sentenciado à forca, pena capital. Ele foi promovido a primeiro-ministro do rei Assuero. Os desígnios, ora impostos a ele, foram invertidos com o seu algoz. Abona, um dos eunucos, disse ao rei: a forca preparada por Amã para Mardoqueu, cuja denúncia em favor do rei tinha sido tão salutar, acha-se levantada na casa de Amã, altura de 50 côvados. Que o suspendam nela! Exclamou o rei. E suspenderam Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Isso acalmou a cólera do rei. Esther, capítulo 7, versículos 9 e 10. Naquele mesmo dia, o rei Assuero fez presente à rainha Esther a casa de Amã, o opressor dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, porque Esther tinha manifestado o que ele era dela. Tirando seu anel, que tinha retomado de Amã, o rei o presenteou a Mardoqueu, que foi colocado por Esther à frente da casa de Amã. Livro de Esther, capítulo 8, versículos 1 e 2. Mas quando Esther se apresentou diante do rei, este ordenou por escrito que a perversa maquinação tramada contra os judeus recaísse sobre a cabeça de seu autor e que este e seus filhos fossem suspensos à forca. Ainda livro de Esther, capítulo 9, versículo 25. O rei Assuero impôs um tributo sobre o continente e sobre as ilhas do mar. Esther, capítulo 10, versículo 1. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther, pois ela conseguiu colocar seu nome no livro da vida e faz parte do rol na galeria dos heróis da fé. Esses dias deviam ser recordados e celebrados de geração em geração em cada família, em cada província e em cada cidade.
Jamais poderiam ser abolidos esses dias do Purim entre os judeus, nem sua recordação se apagar entre os seus descendentes. Livro de Esther, capítulo 9, versículo 28. E o subitem 3.2, a temática é a vida eterna, tesouro incomparável. A busca cega por riquezas sempre exerceu um fascínio sobre o ser humano. O tesouro de uma pessoa bem-sucedida consiste em sua volumosa riqueza. Um homem atesourado é aquele que possui muito dinheiro. O colecionador de joias raras, o possuidor de ouro e de prata. Todavia, nada mais é valioso na vida do ser humano do que o seu encontro pessoal com Jesus. Ter Jesus no coração é receber o galardão da vida eterna com Deus. Tenho por mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Paulo ainda escreveu: ajuntem um tesouro sólido e excelente para seu futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 26. A Bíblia Sagrada exorta-nos a nunca abandonarmos as bênçãos espirituais pelas riquezas materiais. E pois somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Atos, capítulo 17, versículo 29. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a Jesus, menosprezam a vida eterna e preferem colocar sua confiança nas coisas terrenas, onde o ouro e a prata são perecíveis. Os que agem assim preferem permanecer distante do reino dos céus. A essas palavras, Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 22 a 24. A advertência que Jesus nos faz é esta: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem,
onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. E o último tópico, subitem 3.3. A temática é a verdadeira paz só em Jesus Cristo. As pessoas do mundo inteiro vivem em busca anelante pela paz. Muitos pensam encontrá-la em muitos lugares. Porém, a verdadeira paz não pode ser comprada e nem é encontrada em lojas ou em lazeres. Ter paz não é possuir muitos bens materiais. A verdadeira paz e a felicidade plena só podem ser encontradas num único e verdadeiro manancial: Jesus Cristo, o príncipe da paz. A paz que Jesus oferece-nos não precisa de um evento especial. Não se adquire com objetos de valor e nem com dinheiro. A paz que Jesus oferece-nos não precisa habitar os mais caros lugares. Não precisa de uma casa luxuosa, nem carro do último lançamento. A paz que Jesus oferece-nos não precisa viajar pelos países do primeiro mundo. A paz que Jesus oferece-nos precisa ser cultivada no coração. Esta é a verdadeira paz que o mundo tanto procura e não tem. A paz que Jesus oferece-nos é uma paz diferenciada, pois ela não se adquire com coisas concretas. A partir do instante em que abrimos o coração para abrigar a paz que Jesus oferece-nos, as demais coisas são acrescentadas de maneira automática. O que será que as pessoas esperam para encontrar a paz verdadeira que o mundo jamais ofertará? E concluindo a nossa lição, verificamos que a vida da rainha Esther serve-nos de modelo de vida, pois nos ensina que as adversidades podem moldar as mais diversas situações. As pessoas são influenciadas de acordo com suas condutas. Mas Deus não dormita e está consciente de tudo o que ocorre no universo, ainda que isso não faça diferença para muita gente. O livro de Esther foi escrito por alguém bem próximo a ela. Esther não contou a sua história, mas ela escreveu a sua própria história para a posteridade. Esther ensina-nos
a sermos protagonistas da nossa própria história. Ninguém irá escrever a tua história no teu lugar, por pior que possam insistir. Quem manda na sua vida é você, e como protagonista, você é o papel principal de tudo o que acontece à sua volta. É você quem determina como irá reagir e de que forma irá superar cada fase da sua vida. Mais uma lição maravilhosa. Esther, como espelho, como modelo, como paradigma para o nosso viver. Que maravilha! Que Deus abençoe a cada aluno da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. E até a próxima semana, com a nossa terceira lição, se Deus disser que sim. E como Jesus falou, sejamos espelho para os outros, sal e luz do mundo.